Gente, a Polícia Civil aqui do Espírito Santo, através da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, está disponibilizando à população uma nova ferramenta que é de apoio à divulgação e à localização de pessoas desaparecidas, principalmente as que estão aqui na região metropolitana da Grande Vitória. Eles criaram um perfil oficial no Instagram, em que eles usam, a estratégia da rede social para poder tentar localizar mais pessoas. Quem vai conversar conosco agora ao vivo e me explica melhor um pouquinho dessa iniciativa, como é que essas imagens aparecem por lá, é o delegado, que é o titular da Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas, Tarcísio Ottoni. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Tem que aproveitar essa rede social, para o bem, né? É isso mesmo. Essa iniciativa, ela visa não só divulgar a foto das pessoas desaparecidas, para buscar apoio da população, mas também alertar, informar, porque nós temos nesse tema também muitas falsas informações que dificultam aí todo o trabalho de localização dessas pessoas. Isso. E uma delas é de que não precisa de esperar, muito tempo para poder pedir ajuda. Esse é o mito mais conhecido do tema, mais divulgado, São mitos divulgados em filmes e novelas, que é o mito das 24 horas para a pessoa buscar ajuda da polícia e registrar a ocorrência. Não, isso não é verdade. Assim que tenha menor indício de desaparecimento, é importante já procurar a polícia, principalmente para as orientações preliminares. Nós fazemos o registro da ocorrência e começamos já o trabalho de localização. Tarcísio, a gente pode dar um exemplo prático do que essa família que está nos ouvindo, ela entende do que o mínimo de informações suficiente para caracterizar um desaparecimento? É importante, antes desse desaparecimento físico, da pessoa, da ausência física, a gente fala sempre da ausência ali emocional. Então, é perceber a rotina do seu familiar, do seu ente, da pessoa comunicada. Então, se a pessoa já tem uma rotina, que ela conversa com a pessoa todos os dias, ela tem acesso a essa pessoa, e ela passa a não ter mais acesso a essa pessoa, que abandona seus objetos pessoais, abandona o aparelho celular, não faz mais parte da rotina de quem quer comunicar o desaparecimento, isso já é um sinal, de que deve procurar a polícia. Inclusive, nós temos casos, de pessoas que vêm de fora comprar imóveis aqui no Espírito Santo, e imóveis caros, e essa pessoa simplesmente desaparece. A gente já teve caso de ter notícia de um desaparecimento por meio de uma transação comercial. A pessoa fez o pagamento de um imóvel caro e não mais retornou. A família do outro estado nem sabia desse desaparecimento. Então, qualquer pessoa que notar um desaparecimento, algo fora da rotina. Delegado, no caso aí dessa pessoa que veio comprar um imóvel de valor, ela caiu num golpe, é isso? Não, ela não caiu num golpe. Não? Ela simplesmente não caiu num golpe. Ela fez uma compra de alto valor e não fez mais nenhum comunicado aí com o vendedor. O vendedor chamou a atenção do vendedor, que não tinha mais outro contato dessa pessoa, e nos procurou, e a gente conseguiu realmente ver que essa pessoa estava numa situação de desaparecimento, de um surto aí de desaparecimento, e nós conseguimos localizar. Ah, ela estava em surto, então? Exatamente. Eu achei que ela tivesse sido atraída. Não, nós temos casos de golpe, a gente sempre alerta também familiares de pessoas desaparecidas a evitar divulgar números próprios, números de telefone próprio, Muitos de criminosos, eles aproveitam das dores da família para poder aplicar esses golpes. Então a gente sempre divulga, e orienta para divulgar o telefone oficial da delegacia, o 190, 181, que aí é um canal de comunicação seguro e oficial. E aí, delegado, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Meu filho foi à padaria comprar o pão, já se passaram 2, 3 horas, não tem retorno, eu já estou desesperada. Qual é o meu primeiro passo, enquanto mãe responsável? Isso, o primeiro passo, na verdade, a gente sempre orienta a que crianças, Hoje a gente já vive num mundo mais violento, a gente já tem uma violência mais exposta a crianças, então a gente orienta que crianças não devam ir sozinhas a esses lugares, a padarias, Perfeito. a fazer compras. Então, a primeira orientação. Agora, sentiu falta da criança, os pais devem reunir todas as informações sobre os filhos, foto recente, contatos de pessoas próximas, de vizinhos, e nos procurar. 90% desses casos a gente resolve em informações que não foram, na verdade, bem passadas ali para familiares. Muitas vezes essa criança foi na casa de um tio e não avisou. Então 90% resolve ali com informações que não foram bem esclarecidas. Mas é importante procurar a polícia, porque nós já temos outros canais de acesso que conseguimos acelerar isso e mitigar aí a angústia da família, Quantas pessoas desaparecem aqui no Espírito Santo por dia, por semana?
Uhum. Nós temos dados compilados, inclusive do Ministério da Justiça, mas são dados absolutos que só falam a quantidade de pessoas desaparecidas. No último ano, no Estado, chegou cerca de 2.000 desaparecidos. Mas é importante colocar lupa nesses dados para a gente classificar as motivações e a questão do aparecimento, da localização, não é verdade? Então, na Grande Vitória, no ano passado, na nossa unidade, dos mais de 400 desaparecidos, 90% foram localizados, né? Seja casos aí de desaparecimento voluntários, que é importante também, Fernanda, classificar os tipos de desaparecimento. Que é comum também o indivíduo, ele simplesmente, maior de idade, muitas vezes, ele querer, né, ele não fazer mais parte do ciclo social dele. Então ele decide desaparecer, né? Essa pessoa, lógico que pela legislação não importa a classificação, se não se sabe o paradeiro, é o dever da polícia apoiar essa família para localizar, mas muitas dessas pessoas, elas decidem desaparecer, né? Fala um pouquinho mais próximo do microfone do seu celular, delegado. Ah, ok. Me ouve bem? Agora melhorou bastante. Certo. Então tem assim, aqueles que de fato desaparecem e aqueles que desaparecem por conta própria. Por vontade própria. Por vontade própria, né? Somem, né? Somem, exatamente. Nós temos um caso também muito grande de adolescentes, né? Crianças e adolescentes, mais adolescentes, que voluntariamente, por questões de conflito familiar, decidem sair de casa. Nesses casos, o fato de o adolescente não ser emancipado, ele deve estar ali debaixo do poder familiar ou do poder público, né? A delegacia, nesse caso, é acionada e nós vamos até esse adolescente entender qual é o conflito que está acontecendo, porque ele não pode simplesmente decidir sair de casa, mas temos um grande número desses casos também. Como é que é esse trabalho de vocês de rastrear esses últimos passos e até chegar nesses 90% localizados? A polícia hoje, ela conta com mais de 40 ferramentas, né, de acessos para nós podermos fazer essa localização. Então nós temos todo um protocolo, desde entrevista, desde conversa com pessoas próximas, até com aplicativos. Existe uma ferramenta hoje muito difundida, chamado Alerta Amber, que é um convênio que nós temos com a empresa Meta, né, dona do Facebook, dona do Instagram. Nós conseguimos, em casos, por exemplo, de crianças e adolescentes desaparecidos com risco de vida, né, ou risco na sua saúde, nós conseguimos gerar um alerta através desse convênio, num raio de 160 quilômetros, para todos os dispositivos móveis aparecer a foto daquela pessoa desaparecida. Portanto, nós temos assim um grande número de ferramentas tecnológicas e técnicas de investigação que a gente consegue avançar bastante, principalmente através ali de contatos interinstitucionais com outros órgãos, hospitais, fazermos toda uma varredura muito rápido daqueles casos. Então, o índice de localização, de fato, é bem grande. Muito bom. Há casos também, né? Acho que a gente pode lembrar aqui de alguns emblemáticos. Quem não viu a mãe procurando incessantemente por aquele funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, delegado? Você pode falar um pouquinho desses episódios em que a pessoa entra em surto? Sim, são casos mais delicados. Nós temos casos ali da questão da doença mental, nós temos casos de Alzheimer, nós temos casos idosos, né, pessoas com demência. São casos que a prevenção sempre é o melhor, sempre é a melhor ferramenta para evitarmos esses casos. Nós sempre indicamos, por exemplo, famílias que de forma recorrente têm ali um idoso com Alzheimer, com demência, alguém que fica desorientado, a utilizar alguma pulseira de identificação, algum item de localização, né, alguns chamados tags de localização, para justamente prevenir esses casos de surto, né? Infelizmente é uma dor muito grande da família, mas hoje contamos com tecnologia para evitar essas situações, né? E nós temos assim orientado muitas pessoas e tem dado resultado, muitos já nos ligam dando esse feedback, né? Como foi importante essa orientação de justamente colocar algo na pessoa que uma pessoa que encontre esse idoso, essa pessoa com surto, possa ir reorientar e entregar para a família ou ligar para a polícia. Entendido. Bom, voltando aqui para o Instagram, o perfil de vocês lá, qual é? Nós temos o perfil do Instagram oficial de pessoas desaparecidas, que é o @DEPD_, que é aquele tracinho embaixo, PCES. Então, @DEPD_PCES. Nesse perfil nós divulgamos fotos de pessoas desaparecidas. É importante
que o comunicante autorize essa divulgação, né? Nós temos casos que o comunicante não autoriza a divulgação, dificulta-se um pouco o trabalho, mas nós compreendemos muitas vezes a relação ali, porque o desaparecimento, Fernanda, muitas vezes surge também de um conflito familiar. Então tem toda uma história por detrás, que depois a gente dá os devidos encaminhamentos, né? Mas o papel da polícia é auxiliar, apoiar a família para localizar e acabar com aquela angústia. Então no Instagram a gente divulga a foto dessas pessoas, e quando há a localização, tivemos agora uma localização recente, só para dar como exemplo, né? Um pai que o filho foi para o Rio de Janeiro, mandou uma foto ali lá do Pão de Açúcar no dia 31 de dezembro, falando que estava lá para procurar trabalho, e esse filho não mais deu o retorno, né? A partir do dia 31 de dezembro de 2025. E o pai, né, muito preocupado, embora tenha sumido no Rio de Janeiro, nós demos todo o apoio aqui, fizemos o intercâmbio de informações com o Rio de Janeiro, fizemos a divulgação das fotos e, graças a Deus, esse rapaz foi localizado agora na semana passada, né? Estava bem, estava um pouco desorientado também, mas estava bem, e aí conseguimos fazer essa entrega para a família. Então o Instagram é muito importante porque tem esse alcance hoje, todos, né? Todo mundo praticamente ali está inserido dentro de uma rede social, tem um dispositivo móvel na mão e pode colaborar com esse trabalho do bem, né? E quando a pessoa tem informação, ela se comunica ali mesmo? Existe um outro canal? Como é que é? No Instagram da polícia, nós já facilitamos com um link, né, um WhatsApp. A pessoa pode já clicar nesse link no Instagram, já direciona para o WhatsApp da delegacia, mas também ela pode acionar o 190, pode acionar um 181, se ela não estiver querendo, né, revelar a sua identidade. O 181 é um canal seguro ali de denúncias, né? Pode fazer por esse meio também. Delegado, minha última informação aqui, até ajuda do ouvinte, Gledson, né? A gente destacou que as pessoas que têm, por exemplo, alguma doença degenerativa, que fazem algum uso de medicamento, né, para surto, que elas tenham já alguma estratégia de identificação. Mas, de um modo geral, é muito ruim que as pessoas saiam sem uma identificação. Se acontece um atropelamento, se acontece um roubo, sei lá, né? Perfeito. Hoje, por conta da digitalização de documentos, né, um avanço de fato, mas muitas vezes a gente tem encontrado pessoas, né, pessoas inclusive em plenas condições de faculdades mentais, né, mas sem documentos físicos. Acaba a bateria de um celular, né, essa pessoa pode sofrer um acidente, algo e não é passível de identificação. Mas é interessante falar também, Fernanda, que nós temos aí o Banco Nacional de Perfis Genéticos nesse tema, porque a gente geralmente orienta, nos casos de pessoas desaparecidas há muito tempo, há muitos anos, a gente colhe, né, faz a coleta do DNA de um familiar, e esse DNA, ele entra no Banco Nacional de Perfil Genético e roda, né, em relação a todos os perfis genéticos colhidos, inclusive, por exemplo, de um corpo encontrado sem identificação, e ali já aconteceu casos também de identificarmos, né, uma pessoa que já desapareceu há muitos anos, né, mas infelizmente já estava morta, mas de fato conseguiu entregar para a família o paradeiro, né, dessa pessoa, e coloca um luto, pelo menos, nessa questão. Tarcísio, obrigada pela entrevista, viu? Bom trabalho para vocês. Obrigado, bom dia. Bom dia, Tarcísio.